Boa tarde a todos, a todas, queridos e queridas. Agradecer inicialmente a oportunidade que a vida nos dá de podermos nos encontrar em mais uma quarta-feira. Lembrando que esse horário, eu sempre gosto de me reportar aos encontros de mais de 15 anos em Arautos, e a partir desse distanciamento social que nós estamos passando, uma ideia brilhante da Michelle, ela falou, por que não, né, fazermos lives aí, principalmente nesse horário onde aquelas e aqueles que já se preparavam às quartas-feiras para podermos estar juntos. Então, mentalmente, nós nos conectamos com Arautos, agradecemos ao seu Almério, que é o presidente da casa, agradecemos a todos os voluntários que generosamente, amorosamente, sempre se dedicaram ao trabalho voluntário de Arautos. Então, nessa sintonia com a equipe de Arautos, tanto a espiritual como a física, a humana, nós vamos dando início aos nossos estudos, né? Porque é isso, uma parte do que nós fazíamos em Arautos era trazer temas da psicologia e fazermos as pontes com o espiritismo. E esse ano, a ideia que foi bem aceita por todos era estudar, trabalhar internamente, além do autoconhecimento, mas um processo de autocura bastante terapêutico, que são as 5 feridas emocionais da Lese Bourbon, e vamos, né, a cada semana nos aprofundamos um pouco. Então, na primeira semana, que nós fizemos assim uma geral, demos uma geral aí no tema, nós dissemos que a visão dela é que quando nós nascemos, né, quando uma criança nasce, nós somos criança um dia e nós nascemos com uma razão de ser. Né? E qual é a nossa razão de ser? Qual é a sua razão de ser? A minha? É sermos nós mesmos. Então, você nasce com a razão de ser você e eu nasço com a razão de ser eu. Só que nós temos uma lição, se a Terra é uma escola, a lição para todos nós é passar por experiências. Se o planeta Terra é uma escola, a lição é viver experiências e extrairmos a essência dos aprendizados. Não adianta só aceitar, mas o que está por trás do aprendizado que eu preciso para esta existência? Porque quando eu não aceito, quando, né, eu julgo, eu culpo, eu fico com raiva ou com remorso, o que acaba acontecendo na minha vida? Eu atraio constantemente pessoas e situações que vão repetindo aquele tema, até que eu resolva olhar, falar, não, agora eu vou olhar, agora eu vou extrair qual é a essência dessa lição. E aí ela trabalhou as 5 emoções básicas, né? Ela diz que a primeira, a mais assim, mais dolorida, eu costumo dizer que a mais dolorida é aquela ferida que cada um, né, tem para si. Então ela trabalha com 5 feridas. Ela diz que a primeira é a rejeição, a segunda o abandono, a terceira a humilhação, a quarta a traição e a quinta a injustiça. Então ela trabalha com essas 5 feridas. Ela diz que nós, quando nascemos, já trazemos essa lição embutida, né, na nossa existência para podermos curar, fazemos o processo de autocura. E para cada ferida, e ela dá sempre a semelhança de uma ferida física, o que nós fazemos quando temos uma ferida é colocarmos um curativo, uma proteção. O que fazemos com a ferida emocional que nós não vemos, também colocamos as nossas proteções, que ela chama de máscaras. Então, já 2 semanas atrás, trabalhamos a ferida da rejeição, que tem a máscara do escapismo. Também trabalhamos a semana passada a ferida do abandono, que tem como máscara a dependência, e hoje nós vamos mergulhar, e eu nem sei, estava falando até para a Michelle, que eu nem sei se um programa só vai dar, né? Porque tem muito, todas têm a ver, né, com o feminino, mas essa é especial. Aí vocês vão ver de que maneira. E cada uma tem um medo. Então, lembrando, só fazendo uma recapitulação para quem não assistiu desde o início, na rejeição, o medo é a pessoa sentir pânico, né? Medo.
Então, essa questão do pânico está muito presente no medo da rejeição. O medo do abandono é o da solidão. Pasmem vocês, o medo da humilhação é a liberdade. E vocês vão entender já já por quê. E a máscara é do masoquismo. Então, hoje nós vamos olhar para a ferida da humilhação. Deixa eu só desligar aqui meu celular. Então, nós vamos olhar para a ferida da humilhação, onde a máscara é o masoquismo, né? E depois eu vou falar aí das questões, como é que se cura, é o caminho da cura, e quando você já curou, como é que você ativa a sua essência, que você pode fazer a partir de agora. Lembrando também que eu vou pedir para a Michele nos ajudar aqui no bate-papo. Estão dizendo aqui a Tânia, linda árvore, é isso aí, é uma araucária, é isso mesmo. Então, nós vamos aqui começar a falar, então, sobre a ferida de hoje. A ferida de hoje que nós aprofundamos, né? E como eu dizia antes, é importante que vocês participem. Então, façam perguntas, vocês podem levantar a mão e falar, ou então a Michele, ela lê, eu respondo, eu mesma também, à medida do que é possível, a gente vai vendo juntos também, e eu vou lendo aqui. Então, nós falamos da primeira ferida, que é a rejeição, a segunda, o abandono, e nós hoje vamos falar da terceira, que é a ferida da humilhação. Vocês lembram que na ferida da rejeição tinha a ver com o genitor do mesmo sexo? Então, se eu sou mulher, a questão da rejeição tem a ver com a mãe, e se eu sou homem, a rejeição tem a ver com o pai. Interessante que essa semana 2 pessoas vieram me questionar, né, que estavam sentindo o contrário. Foi tão bonito, porque uma dessas pessoas pôde aprofundar o tema dela, e quando ela aprofundou, né, o que na verdade aconteceu, né, é que ela estava identificada com a dor da mãe dela, que esta sim trazia o abandono muito grande em relação ao avô paterno, né, que ele tinha a questão do alcoolismo, e aí ele era muito violento com a avó e com ela, que era a filha, que no caso é a mãe dessa pessoa. E foi muito bonito. E também, conversando com outro homem, que ele falou a mesma coisa, que ele era, ele achava que a questão dele era com a mãe, então, e a mãe, e nunca teve abandono, né, a rejeição por parte da mãe, mas que ele sentia todas aquelas questões. Aí, quando ele foi ver de novo, ele estava identificado com esse sentimento em relação à mãe, em relação ao pai, em relação ao pai dela e ao pai dele. Então, é muito bonito quando vem esses questionamentos que a gente tem a possibilidade de aprofundar. Então, hoje, essa ferida, a ferida da humilhação, ela pode ter a ver com a mãe e com o pai, né? E vocês vão entender já já como, tanto com um quanto para o outro. A gente sempre parte da palavra, lembra? A primeira, a humilhação tem a ver com uma ação ou o efeito de humilhar-se. Então, ou eu me humilho, ou eu humilho alguém, né? A ação, ou eu me senti humilhada, ou eu humilho ou me sinto humilhada, ou também me auto-humilho, eu me ponho para baixo. É quando há um rebaixamento, quando a gente se põe para baixo. E as outras palavras que estão associadas é vexame, afronta, ultraje. É interessante que ela coloca que essa ferida, ela aparece, ela desperta, ela começa entre 1 e 3 anos de idade. E lembrando, e vou repetir sempre, que antes de nascer, quem tem essa ferida, antes de nascer, a pessoa já escolhe, a gente já decide qual vai ser a ferida que eu vou trabalhar para curar, porque é com essa intenção que nós nascemos, né? Não é só para saber que tem a ferida, olhar para ela, dar nome e vai fazer o quê? Vai continuar? Não. Né? Como é que nós curamos essa ferida? E o que acontece nessa visão, que aí tem tudo a ver com o espiritismo? Eu, você, já atraímos ou escolhemos e somos escolhidos por esses pais onde a lição da humilhação já está presente. Né? E depois dos pais, humilhações de outras pessoas ou situações humilhantes.
Interessante que lembra que na primeira ferida está ligada ao ser, né? A rejeição é uma coisa da existência. Aqui, essa ferida da humilhação, ela está relacionada ao ter e fazer. Olha que interessante, ter e fazer. O que acontece entre 1 e 3 anos de idade? Nessa idade, a criança começa, entre 1 e 3, ela começa a escovar o dente sozinha, usar o banheiro, são o fazer por ela mesma. Começa a falar, né? Começa a entender, né, o que falam com ela. Então, nessa idade, vem esse despertar dessa ferida para quem tem. E aí é muito interessante que quando a criança, nessa idade, de 1 a 3, ela sente que um dos pais tem vergonha dela, aí começa a despertar essa ferida. E aí vamos a alguns exemplos já, né? Por exemplo, e principalmente se for em público, por exemplo, a mãe troca a criança, daí ela vai e se suja inteira. Ela se suja, acabou de tomar banho, acabou de trocar, ela vai e se suja. Aí a mãe chega para o pai e fala assim, ai, olha lá, já se emporcalhou todo, mas é um porquinho mesmo, é uma porquinha mesmo, pronto. Né? Aí começa, porque está ligado à sujeira, está ligado à vergonha, né? E tem uma coisa que a criança, quando ela está livre, leve e solta, a criança gosta de brincar com lama, se sujar na lama, na poça de lama, né? Então, quando já desde criança, isso é cerceado, ou então, ela conta no livro, para quem leu, né, vai ficar repetitivo, mas ela conta no livro que tinha uma história de uma pessoa, uma mulher, que ela estudou, ela estava num colégio interno de freiras, e um dia ela fez xixi na cama. E o que fez? A freira, na melhor das intenções, né, na melhor das intenções de corrigir para que ela não fizesse xixi, mas o que ela fez? Exigiu que ela pegasse o lençol e fosse de quarto em quarto, né, dizendo da vergonha que era ter feito xixi. Isso, para essa pessoa, já traumatizou, isso aí já foi o trauma, mas, de novo, que ela, uma ferida que ela já trouxe, que foi despertada, e aí ela levou adiante na vida. Então, nessa fase, né, de usar o piniquinho, quando às vezes a criança vai falar alguma coisa do cocô, aí se começa cara de nojo, né, se bate às vezes na mão, e às vezes a criança está brincando, né, com xixi, com cocô. Então, são essas e todas as questões ligadas à sexualidade. Se vier a frase, isso não se faz, tira a mão daí, isso é feio, e toda a questão da religião católica, que associa sexo a pecado, a sujo, a feio. Então, olha, para essa ferida, né, temos culturalmente muitas cutucadas. Né? Então, o que ela observou é que quando está ligado à mãe, tem a ver com essa questão do asseio, né, da limpeza, né, da sexualidade, e quando tem a ver com o pai, tem a ver com o aprendizado, com a fala e com a audição. Então, esse é um panorama geral, né, da ferida, da humilhação com a máscara do masoquismo. E aí, o que é a palavra masoquista até, né, é meio de senso comum. O que é ser masoquista? É buscar satisfação, é buscar o prazer em sofrer. Aí você fala assim, mas isso é a coisa mais complicada, né? Mas olha como ela surge. Muitas vezes o masoquista, ele se machuca antes que o outro o machuque. A crença é que eu posso ser machucada. Então, antes que alguém me machuque, eu mesma me machuco. E ela não fala isso no livro, mas eu pensei, puxa, tem, né, os jovens, muitos adolescentes, a questão da automutilação. Eu vou averiguar, eu vou pesquisar um pouco mais a fundo isso, mas me chamou muita atenção esse ponto, né? E é uma coisa importante porque mesmo a pessoa com a questão do ter e do fazer, ela faz isso como maneiras de compensar essa humilhação. Ela fala um ponto que eu achei bem interessante. Lembra que tinha uma diferença entre rejeição e abandono? Aqui ela coloca a diferença entre vergonha e culpa.
Ela fala que a culpa é quando você faz um julgamento de que alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa errada. Então, você julga errado alguma coisa que alguém fez ou que deixou de fazer. Um julgamento errado na sua concepção, na sua verdade. Já a vergonha é um sentimento de que algo está incorreto, que algo não está legal, mas com relação a alguma coisa que você acabou de fazer. Por isso, você fez xixi na escola, gente, quando faz xixi na escola, quem que não fez? Assim, são raras, né? Às vezes as pessoas, você passa um nervoso e a vergonha. Então, associa vergonha com aquele sentimento incorreto com relação a algo que você acabou de fazer, com que eu acabei de fazer, que é o oposto do orgulho, né? A vergonha, ela se opõe ao orgulho. Agora, uma coisa que é importante, mas eu achei que você pode ter culpa, mas não ter vergonha. Né? Você sente culpa, mas não tem vergonha. Agora, toda vez que você sente vergonha, a culpa vem junto, ela gruda. É um combo. Tá? Então, pode ter culpa, mas eu não me envergonho. Nossa, olha, né, eu fiz alguma coisa errada, eu deixei, puxa, eu me comprometi com você e dei uma mancada, né? Me desculpa, quer dizer, culpa, eu sinto culpa, mas não sinto vergonha. Agora, quando você sente vergonha, a culpa vem junto. A culpa vem junto, né? É algum sentimento que você foi inadequado, você foi incorreto, mas o julgamento que você fez algo errado, você deixou de fazer. Um outro ponto também que ela coloca, que eu achei muito, muito interessante, ela dá um exemplo. Vamos ver se, né? Eu lembrei tanto de arautos, nós já fizemos tantos 3, 2, 1 da sombra com isso, mas vamos lá. Imagina o exemplo, uma mulher, né, que para agradar o marido, aceita a sogra morando na casa, junto. Aí, a sogra adoece, né, e ela se obriga a cuidar. Então, por que é masoquismo? Né? Porque para entender bem essa raiz, a pessoa se coloca em situações de cuidar de alguém, para quê? Para esquecer de si mesma. A pessoa atende à necessidade do outro, com que dificuldade? Dificuldade de olhar para a própria necessidade, já já nós vamos entender por quê. Né? Então, deu para entender por que é uma questão de masoquismo? Porque para quem não tem essa ferida, fala assim, mas não é possível que a pessoa fez isso. Né? Ela deixou de se cuidar para cuidar do outro, sabendo que ia ter dificuldade? Sim. Então, lembra que logo nos primeiros contatos, a gente sempre dizia, olha, é muito importante que a gente entenda, porque quem está ao nosso redor, né, tem essas feridas. E tendo essas feridas, nós podemos, né? Não precisamos ali cutucar mais do que o que a pessoa já está sofrendo. Tem outro... assim, aqui alguns exemplos que ele coloca. Uma das características físicas é pessoa que se queixa de coluna, problemas de coluna, porque é o peso. Né? Se for na lombar, na parte mais baixa da coluna, são questões mais materiais, concretas, ela está com sobrecargas, está sobrecarregando a coluna com questões de terceiros, que não são da pessoa. E quando é na parte superior da coluna, e ombros principalmente, está se sobrecarregando de cargas mais emocionais, mais as questões afetivas. Eu vou tentar tirar isso aqui, vamos ver se eu consigo, um segundo só, porque, de novo, eu sou auditiva e esse barulhinho realmente, ele aqui, pronto, resolvido o som, a gente pode continuar. Um ponto importante, assim, o que a pessoa costuma falar? Lembra que tem falas específicas para cada pessoa que tem a ferida? A pessoa que tem a ferida da humilhação e usa a máscara do masoquismo, ela se queixa, sabe quando... Vocês já escutaram a mãe, a avó, as tias, madrinhas falar assim, eu não aguento mais ser a empregada de todo mundo aqui em casa, né? Então vai nessa linha, né? Sou burro de carga. Então vai, olha os adjetivos ou os sinônimos, as metáforas, vai ouvindo, né? Ou então, pode ser no profissional também, depois de 20 anos a empresa me jogou no lixo. Aí você fala, nossa, a palavra lixo, pensa que eu sou lixo, legal? E é interessante porque, vamos supor,
A pessoa que não tem a ferida da humilhação e não usa a máscara do masoquismo. Ela trabalhou 20 anos numa empresa, e o que ela faz? E aí ela é demitida. O que ela fala? Não, gente, eu trabalhei 20 anos naquela empresa e fui demitida? Essa não tem a ferida da humilhação e a máscara do masoquismo, mas aquela que fala, depois de 20 anos eu fui jogada no lixo, tá? Vamos ouvindo aí né? Eu fiz tudo pelos outros. Então, tem essa questão de fazer tudo para os outros. Só que a pessoa não percebe, e lembra que essas feridas, e principalmente a máscara, ela é inconsciente. Então, quando né, a pessoa que faz tudo pelo outro concorda que é um jeito de diminuir o outro, será que o outro não consegue fazer? Eu faço tudo por ele, eu faço tudo pelos filhos, eu faço tudo pelo marido. Eu achei tão feminina essa ferida aqui. E aí, né, quando você diz isso, o que você, se você faz tudo pelo outro, o outro é incompetente, você está humilhando o outro sem perceber. Por isso que é inconsciente. Quando eu digo que eu faço tudo pelo outro, né, é uma maneira sutil de diminuir, portanto, de humilhar, né, segundo essa visão. Também, né, muitas vezes a pessoa que tem essa ferida fala assim, ela adora ouvir, sem a sua ajuda, nossa, eu não teria conseguido. Tá? É outra maneira também, porque pode ser sutil, né? Fulana não faz nada sem mim. Eu não sei o que tal pessoa seria sem mim. E aí, você vai colocando, sem perceber, na fala, né, essa máscara e essa ferida. Tá? Pode ser sutil. Vamos já só para respirar um pouco, né? Um pouquinho de caminho de cura, nesses exemplos que eu acabei de dar, só uma respirada, sabe? Sai do fundo, né? A gente está ali meio tentando sair, vamos respirar. Tira a cabeça só um pouquinho para fora d'água, a gente mergulha de novo, hein? Respirando. A gente se reconhecer que a gente é único, mas não é tão especial assim e nem tão importante. E que também você não precisa provar para o outro que você é útil, provar para o outro que você é necessário para ele, provar para o outro que sem você ele não faria, não seria, não, né? Legal? Então, aí você já começa a ver, você vai, deixa eu, porque, e aí não tem como não lembrar do doutor Reinaldo das quartas-feiras à tarde, ele falava assim, Deus te criou, portanto, ele te deu importância, então se dê importância. Não fique esperando que o outro te dê importância. Eu falei, gente, ele estava falando para quem tinha essa ferida. E como ele repetia, mais de 15 anos que ele se foi, e continua reverberando essas lições. E ele tinha frases que ele repetia muito, e que podíamos até fazer um estudo, né? Que eram para curar essas feridas. Porque quando você muda a crença, fala, nossa, é mesmo, né? Eu falo isso e não percebo. Eu falo que, né, o que seria de mim sem mim? Meu Deus, meus filhos, meu marido, minha casa, isso, blá, blá. Não, né? Legal? Muito bem, eu posso me reconhecer que eu sou importante para mim, né? E que eu não preciso provar nada para ninguém, né? Muito bem. Aqui também aparece o controle, junto com essa máscara do masoquismo, o controle é uma característica por medo de passar vergonha. Então, essa aqui, o medo de passar vergonha, ele é tão grande que às vezes a pessoa quer controlar tudo para não passar vergonha. Sabe aquela mãe que é assim, é super prestimosa? Por quê? Porque se o filho não vai bem na escola, pronto, ela já, não fui boa mãe. Se o filho não sai bem arrumado, bem, pronto, eu não sou boa mãe. Ela puxa tudo para ela, né? E também outra questão em famílias, porque lembra, se eu nasci com essa ferida, que na minha família tenho essa conexão. E os segredos, porque lembra, quando um segredo é revelado, dá vergonha. Então, aquele tio que está preso, ninguém fala, não fala isso, porque dá vergonha, né? Algum parente que se suicidou, não fala isso, que isso é vergonha. Né? Algum parente que foi hospitalizado no hospital psiquiátrico com desequilíbrio, não fala que tem vergonha. Tá? E aí isso gera uma hipersensibilidade. E a pessoa hipersensível, como ela se magoa muito, ela se afeta, né? Hipersensível, ela se afeta muito fácil.
ela também não quer magoar o outro, porque ela acha que o outro vai se magoar do jeito que ela se magoa, mas o outro só vai se magoar muito se for hipersensível e se tiver a ferida da humilhação e a máscara do masoquismo, né? Então, essa hipersensibilidade também é outra característica. Se mostrar útil é outra característica, né? Porque dá uma ilusão, né? A falsa é uma ilusão de que eu não sofro de humilhação. Né? E a menor crítica, se você criticar, nossa, já é uma crítica até construtiva, mas o outro não entende. Para quem tem a ferida da humilhação, uma crítica construtiva é sentida, é ferida emocional, é sentida como humilhação. Ah, então, se você falar, mas eu posso te fazer uma... Se a pessoa se ofender muito, 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 fala, eita, sem querer eu peguei numa ferida e essa pessoa está se sentindo humilhada. Tá? Mesmo que não seja essa a sua intenção, você bateu numa ferida que você nem imaginava. Né? Uma palavra que também a pessoa costuma usar são os diminutivos. A história eu achei muita graça, não tem? A pessoa que fala assim, será que você tem um minutinho para mim? Um minutinho, né? Ai, será que eu podia te dar uma sugestãozinha, né? Ai, será que você pode me esperar só um pouquinho? Então, vai vendo quanto, né, a palavra no diminutivo fala de quem se sente assim humilhado, né? Com muito medo, você fala, não, não tenho, pronto. Você tem um minutinho para mim? Não, não tenho. Nossa, já pegou na ferida da humilhação. E você vê que eu dou exemplos que, ó, para quem tem a ferida da rejeição, a mesma fala vai sentir o quê? Rejeitado. Você tem um minutinho para mim? Quem tem a rejeição, pronto, rejeitado. Você tem um minutinho para mim? O abandono vai sentir o quê? Ah, prefere fazer outra coisa do que me dar atenção, estou pedindo atenção. E o humilhado sente a dor da humilhação, legal? Outra também, a palavra digno e indigno está muito ligada a essa ferida também. E ela dá um exemplo muito engraçado, né? Engraçado, assim, não tem nada de engraçado para quem está com a dor, tá? Desculpa aí. Então, é assim, a mulher faz uma lista para o marido ir para o supermercado e ela esquece de colocar um item X, tá? E o marido vai e ele não traz aquele item X que toda semana, ela esqueceu de colocar na lista, mas toda semana traz, né? Para casa. E daí ele vai no mercado, traz para casa, e aí ela, mas cadê o arroz? Ah, mas não estava na lista. Pô, mas toda semana a gente compra arroz, né? Aí ele se sente culpado, né? Quem tem a ferida da humilhação, sente a humilhação e a culpa de ter esquecido uma coisa que ela que fez a lista. Vocês já se sentiram, às vezes, numa conversa que você achou que você estava com a razão, mas a outra pessoa virou de um jeito que você sai de culpado na situação. Ou você fazendo isso. Você sente que o outro, que você pisou na bola, mas você faz de um jeito, você vira o negócio que no fim da conversa o outro está se sentindo culpado em relação a você. Isso aqui é o típico dessa ferida da humilhação e do masoquismo, né? Então, e o que ela fala que é muito legal, que também é outra coisa que a gente lembra do Dr. Reinaldo, né? Ninguém pode nos fazer sentir culpado. A culpa não vem de fora, aliás, nenhuma das feridas e nem os sentimentos, eles vêm de dentro, por isso eles podem e devem ser curados. Por quem? Por nós mesmos, porque já trazemos de outras existências, vamos aproveitar o nosso tempo para nos curarmos das nossas feridas, né? E lembrando também que o sentimento de culpa, ele faz parte de todas as feridas. Aqui a gente está associando a culpa com a vergonha, legal? Foi bem legal. E aí, lembra qual era o medo? Quem é que lembra qual era o medo, o grande medo, né, dessa ferida? Lembrando que o medo da rejeição é o pânico, o medo do abandono é a solidão, e o medo da humilhação, né, com a máscara do masoquismo, é a liberdade. Aí você fala, liberdade, o que isso tem a ver? Eu achei tão legal. Por quê? O maior medo sendo a liberdade é que, se a pessoa já nasceu numa família assim, que põe meio para baixo, que dá, né? Ela tem medo de, não tendo nada que a controle,
que ela vá para o demais, sabe, para o outro polo, né? Ela fale demais, coma demais, extrapole demais. Então, esse é o medo do limite, de não ter limite e de não saber administrar a liberdade. Então, esse é o grande medo, não saber administrar, né? E ela dá um exemplo que aí, esse daí vocês devem conhecer também, muita gente. Um casal, né, onde o marido ele se sente preso dentro de casa, relacionamento difícil, uma mulher muito controladora, o que que ele faz? Arruma 2, 3 trabalhos, né, um deles à noite, né? Aí ele se acha livre, agora eu estou livre. Bom, ele está livre de não olhar para o relacionamento, mas ele se prendeu aonde? No trabalho, né? E aí essa, aspas, sensação de liberdade, mas que ele se prendeu no excesso de trabalho, tira a liberdade dele de curtir um filho, por exemplo. Isso é um caso real, né? Então, olha as armadilhas que a gente se coloca. Quando você enche a sua agenda, por que que a agenda tem que estar tão cheia? Por que que você não tem espaços para você, para olhar para as suas necessidades, para olhar para aquilo que você tem vontade, o que que te dá alegria, o que que te dá prazer, né? Eu vou dar um outro exemplo também, por exemplo, uma mulher solteira, tá? Ela tá com os pais, bacana, tranquila, aí ela, de repente, o que ela faz? Ela compra uma casa. Comprando uma casa, ela tem tempo livre? Ela precisa pagar a casa, limpar a casa, arrumar a casa, cuidar da casa. Então, aparentemente, ela sai para um movimento de liberdade onde ela se prende, tá? Se obrigando a fazer coisas que, de repente, ela podia, né, cuidar de necessidades próprias dela ainda, né? E um outro exemplo, que também é do livro dela, ela diz: uma mulher que briga frequentemente com o marido quando ele sai com os amigos, com o marido quando ele sai com os amigos, tá? Então, brigas. A mulher briga com o marido quando ele sai com os amigos. Por quê? Porque ela se sente sozinha, né? Aí, na briga, ela diz para ele assim: e se você não estiver satisfeito, a porta é bem ali, ó. O que que ele faz? Pega a blusa e sai de novo, tranquilo, feliz da vida, com os amigos, tá? Ele rapidamente sai. E a mulher fica o quê? Sozinha de novo. Só que aí, olha como é que é um círculo vicioso. Ela, julgando que está punindo ele, porque brigou, porque falou, né? Ela julga que ela está punindo, mas ela está punindo a quem? A ela mesma. E dá para ver agora a parte masoquista? Porque quem sofre? É ela. Porque nem ele ficou, nem ela saiu com as amigas e nem ela ficou em paz. Ele saiu com os amigos, ela ficou em paz. Olha como é um círculo vicioso. Deu para perceber bem essa sequência? Tá? Então, o casal que briga, a mulher briga com o marido porque ele sai com os amigos. Aí, né, no meio dessas brigas, né, ela chega uma hora, ela explode e fala assim: então, você não está satisfeito? Vai embora por essa porta. Ele pega e sai de novo com os amigos, né? E ela fica de novo sozinha. E nessa briga toda, nas coisas que ela fala para ele, ela acha que ela está julgando ele, que ela está punindo ele. Não, ela está se punindo. Ela que está sofrendo. Legal? E fora se ela começa a contar, né? Aí conta para um, conta para outro, isso vai virando uma retroalimentação, infelizmente, né? E aí que vem aquela história, ela se castiga antes que o outro a castigue, né? É bem triste essa. E aí a dificuldade da pessoa se dar momentos de relaxamento, de bem-estar, de prazer. Sabe aquela. Também isso não está no livro, mas eu lembrei. Tem gente que fala muito assim, né? Quem ri na sexta chora no sábado. Eu falo, meu Deus, não dá para rir na sexta e rir no sábado. Você tem que rir na sexta e chorar no sábado, né? Mas aí tem essa, né? Se eu tenho essa crença, porque lembra, é o sistema de crenças que eu vou para mim, elas vão sendo verdades, né? Eu já falei da... também outra cena. Já viram a pessoa que ela meio que come em pé, né? Né, não pode perder muito tempo, que ela tem que estar sendo útil. Então, tá todo mundo assistindo televisão, ela assiste meio em pé a televisão, mesmo que ela tá gostando, ela não senta, né? Não senta para relaxar, para curtir, legal?
Já falei da... E muitas vezes a pessoa ela é intermediária entre dois que estão conflitando, dois filhos, pai e filho, aí entra de intermediário, ou então de amortecedor, né, entre as pessoas. Tá? Então, outra característica. Na questão da roupa, ela colocou, que eu achei bem interessante, que às vezes a pessoa, ela, como ela ocupa espaço, né, tem essa questão do espaço, às vezes ela não é que seja forte, mas meio gordinha. E aí ela fala que quando põe roupa apertada, a pessoa põe a roupa apertada, ela não se sente bem com essa roupa apertada e mesmo assim ela sai, né? Então ela falou, aí a ferida tá forte, tá? Porque se ela já se olha no espelho, ela já não tá aqui o corpo, boa, obrigada, né? Então o aspecto, porque às vezes a pessoa pode estar acima do peso e se sentir forte, mas acima do peso, né, o pescoço, aqui está bem, ela colocou bem a característica, né? E, então, já que pegou, deixa eu pegar as coisas que são de questão da... Aqui, assim, aqui, ó. Por exemplo, uma coisa que... Aí também voltando a falar de cônjuge. Pessoa que, em público, por exemplo, ela está comendo alguma coisa e derruba, né? Se é o homem, derruba na gravata, se é a mulher, ela derruba e depois ela mesmo se põe para baixo, sabe? Quando a pessoa, por isso que ela fala, em vez do outro falar, a pessoa, eu sou uma porquinha mesmo. A pessoa se autodeprecia, né? Então, ela coloca que não é o que você vive, né? Não é o que você vive que traz o sofrimento, é a sua reação ao que você vive. E eu lembrei muito com relação ao trauma, né? A gente fala isso bastante quando se refere ao trauma. O trauma não é o que acontece, mas como eu reajo ao que acontece. Aqui é a mesma coisa, não é a situação, não é porque eu derrubei um molho de tomate, eu estou comendo e derrubo. Ou então, quem é que não derrubou leite, né? Quando era criança, o que a mãe fazia? Né? Quantos copos de café com leite, de Toddy foi para a mesa? Né? E como é que, o que você ouvia? Essas são as reflexões, né, que ela pede. Então, não é o que você viveu, né, que faz você sofrer, é como é que você reagiu ao que você viveu. E aí também, lembrando daqueles 3 passos, né? Primeiro, humilhação e masoquismo, quando você olha, se você tem essa ferida, olhar e dizer assim, nossa, eu tive sentimentos bem difíceis em relação a esse tema. Essa é a minha ferida e, nossa, eu me senti humilhada por fulano, ciclano, beltrano, e por aquela situação, e por aquela outra. Primeiro, lembra do -1 para o 0 para o +1. É reconhecer que houveram sentimentos bastante negativos em relação a quando você se sentiu machucado, ferido emocionalmente. Ponto 2, o neutro, olhar para o contexto. Bom, se eu tive uma mãe né, que despertou essa ferida, porque ela me punha vergonha, fecha as pernas, olha, mas de novo você derrubou esse café com leite? E tal. Se você, aí você coloca, peraí, aí você amplia, porque era um contexto, né? Uma mãe asseada, uma mãe que, né, o filho estava sempre limpo e bem arrumado, e bem asseado, e bem comportado. Tem um contexto cultural para depois ir para esse caminho de cura, que é o que nós vamos entrar agora, né? Legal? Então, a gente tem, nesses exemplos, ou às vezes não é com você que acontece, mas o cônjuge, se você é um homem, a esposa, ou se você é mulher, o marido, que você sente que passa vergonha com ele em situações públicas, né? Então, ou porque ele fuma, e aí o cheiro, ou porque bebe, aí tem a questão do comportamento, tá? Então, você tem, né, um desconforto, né? Tá? E outra sensação é o nojo, né? Então, por exemplo, eu conheço, as pessoas muitas vezes não falam, mas muitos filhos, infelizmente, né? Tem um certo, assim, uma repulsa de pai, de mãe, tem vergonha, não leva amigos em casa,
não levava, né? Estamos adultos aqui, mas quando crianças, tinham vergonha do pai ou da mãe, né? Por essas questões que a gente está colocando aqui, por crenças que foi ouvindo ou adquirindo. Ah, minha mãe é preguiçosa, ah, minha mãe não se cuida, ah, minha mãe é desleixada, ah, minha mãe... E aí vai criando, né, esse sentimento em relação a eles, né? Legal? Muito bem, a dificuldade, essa é um ponto que eu acho que é bem importante que eu queria voltar a repetir, que é a dificuldade em atender às próprias necessidades, em vez de atendê-las, faz pelo outro. Então, por exemplo, um homem que vai resolver ajudar o filho a pintar a casa do filho dele, mas não pinta a casa dele que está precisando mais que a do filho, tá? Esse é um bom exemplo, né? Ou então, isso aqui eu lembrei da minha mãe, né? Tinha coisa assim, que era para as visitas. Então, a toalha linda, né, é das visitas. Os copos, quando vinha uma visita, gente, era aquele primor, né? E no dia a dia, é aquele copo, né, de requeijão, né, às vezes um pouquinho lascadinho, ah, tá bom assim mesmo. Então, percebe? Quer dizer, para o outro, né, deixa a casa um brinco com a visita, né? É isso, essa aqui é outra característica aqui. Outra coisa, a pessoa se veste bem, né, quando ela vai encontrar com alguém ou alguém vem, mas quando ela está sozinha, ela fica igual uns farrapos. E aí, se chega alguém de surpresa, a vergonha está instalada. Aí vem o sentimento de vergonha. Aparece alguém que não está esperando, está lá, né? Legal? Também tem a ver. Então, e aí o que ela diz, né, é que a gente faz de tudo, e aí são todas as feridas. A gente faz de um tudo para não ter consciência do que dói, do que sofre. Por quê? Porque a gente tem medo. Mas a gente tem medo de sentir a dor que está associada à nossa ferida. Tá? Quando outro ponto que ela fala aqui da sexualidade, então, por exemplo, uma gravidez na adolescência. Isso pode gerar vergonha? Pode. E a criança, já desde cedo, pode sentir essa ferida? Pode. Então, você vê como vai aí na linha da sexualidade, e lembrando que no catolicismo está ligado a pecado, está ligado a, né, a vergonha, a culpa. Tá? E aí ela coloca em letras garrafais, essa vergonha sexual se cura quando a ferida da humilhação for curada também, né? Essa aqui eu já ouvi muitas vezes também, é um exemplo dela, por exemplo, um beijo na escola, uma menina de, sei lá, X, né? 12, 13, 14, primeiro beijo. E aí, no dia seguinte, ela volta para a escola achando que todo mundo está sabendo, ou que está todo mundo, né? Ou o primeiro relacionamento, ou a questão da menstruação, ou a questão, né, hoje muito menos, né? Mas a questão, se a adolescente às vezes tinha os seios muito grandes, né? Eu lembro de amigas minhas de comprimirem, né, os seios para não aparecer. Né? E tem a questão também, né, de um corpo mais sexy, a questão da sexualidade, tem muitas pessoas que têm medo, associando, né, se eu for mais sexy, eu vou ter mais assédio, aí vai ter mais ciúmes do cônjuge que está perto, então já nem... né? E aí vai podando, né, o prazer, a leveza. E aí, um ponto que ela coloca que eu achei tão interessante, imagina o que foram séculos, gente, das confissões, que para quem vem da Igreja Católica tinha a confissão dos pensamentos, e como era muito pecado, e tinha muito minha culpa, minha culpa, minha culpa, eu falei, puxa, isso aqui está muito associado, né, a esses padrões, então vamos colocar luz, né? Vamos colocar a luz para quem veio da Igreja Católica, de novo, respeitando, porque foi o que nos trouxe até aqui, as nossas crenças, as nossas feridas nos trouxeram até aqui. Agora vamos começar a cuidar e vamos começar a curar, né? Porque é bastante embaraçoso, né? Imagina uma menina falar para um padre de questões sexuais ou de pensamentos, aspas, impuro,
pode ter de impuro, né? Uma criança, um adolescente, enfim. E aí, o que é importante aqui, né, nesse ponto, é que a gente possa reconhecer, primeiro, que há o medo de magoar, ele é forte, medo de parecer egoísta, medo de mostrar as próprias necessidades e o medo de ser rebaixado, de ser humilhado. Então, esses são os pontos para que a gente possa trabalhar para quem tem essa ferida. Espera que temos aqui perguntas, porque agora eu vou, faltam 10 minutos só, e ainda eu preciso falar de como é que cura, e ainda tenho para falar, uma vez que curou, como é que é ativar a essência, né? Porque a gente já faz um recorrido geral. O que eu tenho aqui é agenda cheia. Super importante olhar nesse momento. Isso, muito bem. Quando a agenda está super cheia, o que acontece? Eu me torno presa, eu me torno refém da agenda. Aí não me sobra tempo, né, para cuidar de mim, para olhar para as minhas necessidades, para ser generosa, para ser gentil comigo. Legal? E ainda, por que é a máscara do masoquismo? Porque a crença é, nossa, como você é útil, como você é importante para as pessoas, como você é necessária para as pessoas. Só que isso faz sofrer a parte que não está atendendo a dor da própria necessidade, de ser gentil, de se fazer um carinho, se fazer um agrado, se fazer um chá, né? Tomar um banho gostoso. Tá? Então, é exatamente isso. A liberdade que aprisiona, sinal de perigo. Perfeito, estão falando a mesma coisa, né? E também o outro lado, porque você vê que os polos, eu posso me aprisionar, né? Agora, eu tenho medo do quê? Se eu for para outra liberdade, para o excesso, aí eu vou falar, porque o masoquista, ele compensa muito na comida. Então, por exemplo, chocolate, nossa senhora, né? E compensa da seguinte forma, come para os dois polos. Pode ser que coma muito, por isso o corpo, né? E gosta muito de gordura, então vai para essa questão da gordura, mas pode ser também que a pessoa controla muito o que come porque engorda facilmente, né? Porque está compensando na comida, canalizando só na comida as outras necessidades que ela não está atendendo para ela. Como eu não atendo outras necessidades, e às vezes, gente, é coisa, não é? Assim, dormir até um pouco mais tarde, ver a pia cheia de louça e falar, mãe, eu te lavo, tá bom? E ficar no sofá, tomar um banho mais relaxante, pegar um livro, tem um livrinho que chama assim, A Arte de Não Fazer Nada, nada, né? Porque o que ela diz é que quando você para de compensar na comida, você emagrece naturalmente, naturalmente, tá? Por isso, porque então qual que é o medo? Falar demais, comer demais, ser sexy demais, manipular demais, controlar demais. Tem o receio que extrapola para o outro lado, né? Querer ser prioridade no relacionamento é sinal dessa ferida, não só, pode ser dessa, mas pode ser da do abandono também, pode ser da rejeição, precisa mergulhar mais a fundo um pouquinho, né? Vamos para o caminho da cura? O caminho da cura da humilhação é, primeiro, acordar todo dia e falar assim, primeiro, que necessidade eu vou atender minha hoje? Você vai cuidar de uma necessidade por dia para você. Faz uma listinha de coisas que você gosta. Às vezes ouvir uma música, enfim, né? Assistir o filme X, coisas que te tragam, aquela lista dos recursos que a gente falou em outras lives, né? Então, primeiro, observar as suas... Porque às vezes quando eu faço essa pergunta, e agora eu sei que é para quem tinha essa ferida, a pessoa falava assim, mas eu não sei que necessidade eu tenho. Não, mas o que você gosta? Eu passei tanto atendendo a necessidade do outro que eu não sei o que eu gosto. Eu não sei o que eu gosto, eu não sei qual é a necessidade que eu tenho para atender, eu não sei. Então, se observa primeiro. Que coisas me fazem bem, que coisas me relaxam, me dão alegria, me dão prazer, tá? Então, primeiro é observar a própria necessidade,
E cuidado para sair falando sim. Alguém te pede uma coisa, fala, eu vou pensar. Isso é super importante, porque há uma tendência a falar sim, muito rápido. Alguém te pede uma coisa, você pode fazer? Posso. Sim, esse sim, sim, sim. Opa, parou. Você vai se comprometer uma semana que antes de falar sim, você fala, eu vou pensar, posso te responder daqui a pouco? Mesmo que você diga sim daqui a pouco, mas você não vai responder na hora o sim, tá? Você vai observar suas próprias necessidades antes de dizer sim para os outros. E outra, você vai assumir menos responsabilidades, você vai tirar um dia para, não, hoje eu vou assumir menos responsabilidades, eu vou me sentir mais livre. E outra coisa que é a dificuldade que você vai transformar, que é pedir ajuda para alguém sem achar que você é chato, sabe? Você vai pedir sem pedir desculpa antes. Tem gente que já pede desculpa, né? Fala assim, desculpa aí, posso te pedir uma coisa? Mas pede, né? Se pode fazer, faz, se não pode, não faz. Legal? E agora, qual que é a essência? Uma vez que você tomou consciência, trabalhou no caminho da cura, o que vai brotar naturalmente, ou o que você já pode começar a estimular enquanto você trabalha? A essência dessa ferida é uma pessoa audaciosa, que tem muitos talentos, que como ela se aprofundou, ela conhece as próprias necessidades e atende às próprias necessidades, não exige que o outro a atenda, mas é também porque ela já conhece e atende às próprias necessidades, ela também é sensível às necessidades do outro. Ela é capaz de respeitar a liberdade de cada um, a dela e a do outro. A liberdade de um termina quando a do outro começa. Bons mediadores, conciliadores. Também, além dela gostar do prazer que ela sente, ela deixa os outros à vontade. Natureza generosa, solícita, altruísta, reconhece os próprios talentos e sabe desfrutar do amor, amando e sendo amada. Então, em linhas bem gerais, sem respirar, de uma vez só, conseguimos passar pela ferida da humilhação com a máscara do masoquismo e com a cura, com a essência. Muito bem, eu agradeço profundamente. Michele, alguma coisa você quer acrescentar, falar? Tem alguma coisa no Facebook para a gente responder ou a gente já pode encerrar? Tem algumas perguntas, Delmar, mas eu acredito que a gente possa fazer um dia de perguntas e respostas. Quando acabar todas as feridas, aí a gente pode fazer um dia. O que você acha? Muito bom. O pessoal está fazendo assim, ó. Tá fazendo assim, ó. Tem gente fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim. Fechou. Vamos fazer. Muito bom, muito bom. Então, vamos para o nosso encerramento? Vamos lá. Essa daqui, quando a carapuça entra muito, né? Essa daqui é bem do feminino. Vamos a ela. Então, Gratidão encerrando, nós imensa. vamos nos imaginar em ar. Gratidão, Elza. Nós vamos agradecer a esse espaço que a vida nos deu, nos dá, de estarmos juntas, juntos. E vamos imaginando, né, que estamos em Arautos, a equipe espiritual de Arautos nos envolve agora. E se você tem alguma parte do seu corpo que você gostaria de ser ou tratada, ou energizada, você sente agora, leva sua atenção até essa parte do seu corpo e se permita ser cuidada. Você que cuida de tantas pessoas, você que se dedica, que se preocupa agora, você cuida de você e permite que o plano espiritual presente também cuide de você. Enquanto cuida de você, cuida da sua casa, expandindo para o seu ambiente. Todo esse cuidado visualiza muita luz, muita paz. Lembrando que uma das vantagens, uma grande vantagem de curar as feridas emocionais é que nós desenvolvemos mais compaixão, compaixão por nós. Desenvolvemos mais a paz e nos lembramos de quem nós somos. Quando nós temos mais consciência de quem somos,
conseguimos nos aproximar mais de nós mesmos. E assim, suavemente, vagarosamente, nós vamos voltando a atenção de novo para cá. As coisas aqui, semana que vem a gente olha. Obrigada a todos. Abram os seus microfones para dar um tchau geral. Tchau, tchau. Obrigada. Agradecendo, gente. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Beijo, Delmar. Obrigada a todos. Boa semana. Boa tarde. E Alexandra, Maria Obrigada, Ursa. Michele. Lembrando que já às 16 horas, dose dupla, hein? Entramos no Facebook, TV Mundo Maior, um novo olhar o programa, aqui juntos de novo. Ok. Daqui a pouquinho. Um abraço. Daqui a Obrigada, pouquinho. Michele. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Lili, lindo esse fundo, hein, Lili? Angelina, Marina,